Olá, sejam muito bem-vindas a mais um devocional cujo tema é a Síndrome da Disfuncionalidade. Em Lucas 13, verso 6, diz assim: Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Muitas pessoas vivem o que costumo chamar de síndrome da disfuncionalidade e caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas, de tempos em tempos, retornam à estaca zero. Esse desempenho aquém da capacidade do organismo revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual foram criadas. Em Lucas 13, encontramos uma árvore disfuncional. Plantada no meio de videiras férteis, a figueira não correspondia ao lugar onde fora plantada, nem aos frutos que deveriam produzir. Talvez você esteja se sentindo como aquela figueira, solitária, frustrada por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não pertencer ao lugar em que está fincada. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente, a ausência de frutos. Não encontramos nem sinal de projetos e sonhos realizados ou de ações boas e transformadoras. Você deve conhecer alguém assim. Pode estar na igreja 7 dias por semana, mas o que diz e pratica nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Ou alguém que aparenta fervor e espiritualidade aos fins de semana, mas na segunda se encontra sem propósito. Em outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo e no que realizam. No meio cristão, a expressão produzir frutos é usada para se referir a uma pessoa que, em contato com outras, transparece ter sido tocada por Cristo. Em contrapartida, não frutificar ou produzir frutos ruins equivale a ser disfuncional. Diante disso, surge a dúvida: mas então o que pode tornar nossa vida disfuncional? Em primeiro lugar, existe a disfunção de querer agradar aos demais. Tentar suprir as expectativas alheias é uma atitude autodestrutiva, pois é impossível que todos fiquem satisfeitos conosco. Se você conseguir agradar uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. Nesse sentido, devemos aprender cedo que uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pelas expectativas dos outros. No entanto, aqui há um limite para essa premissa. Afinal, não podemos fugir das expectativas de Deus a nosso respeito. Sim, ele tem expectativas com relação a nós. A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira esperava encontrar frutos em sua árvore. E por que tinha essa expectativa? Porque havia plantado a figueira em meio a um solo bom. Caso contrário, não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra sem produzir nada. Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser dar lugar a outra árvore. Em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural da vida de quem desconhece a própria identidade. Estávamos certa vez em um lugar público quando minha filha exclamou: Como pode, no mundo inteiro, não ter uma pessoa igual a outra? Olhem, são todos diferentes. Sim, é verdade. Até mesmo gêmeos idênticos possuem diferenças. Se Deus se preocupou tanto com detalhes que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente? Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amadas por Deus e chamadas para um propósito personalizado. Essa estratégia tem gerado não apenas disfunção, como também tristeza, angústia e medo. Há muitas mulheres que não sabem para onde correr, nem o que fazer da vida. No entanto, é essencial que você descubra quem é em Cristo, a fim de cumprir seu propósito durante o tempo de vida que ele lhe concede. Assim, jamais ocupará a boa terra em vão. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos.
Tempos atrás, uma irmã da igreja me disse que havia tido uma revelação espiritual e que sua missão a partir dali seria entrar para o ministério de louvor e adoração. Você canta? Perguntei. Ela respondeu: Nunca cantei. Você poderia cantar para mim agora, por favor? Pedi para ela. Assim que terminou, com muito amor, comentei: Querida, provavelmente não foi Deus quem lhe disse isso. Em seguida, ministrei sobre ela algumas palavras acerca de identidade. Por certo, ela admirava o grupo de louvor e gostaria de fazer parte também, mas aquele não era o seu propósito. Agir com a motivação de replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso, aprenda a ser você mesma. Em quarto lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhadas com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. E isso já aconteceu comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia. Ali aprendi a ter grande respeito e admiração pelos assistentes sociais. Foi quando, certo dia, decidi ser assistente social. Por que não? Afinal, eu teria mais acesso ao local e às famílias, além de atuar oficialmente na área religiosa. Então fui para a faculdade, tenho de confessar, nunca o tempo passou tão devagar e estudei temas que considerei tão enfadonhos como naquele curso. Até que finalmente fui sincera comigo. Senhor, o que estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. O fato de desistir me fez sentir incompetente por algum tempo, mas depois entendi que eu não havia sido chamado por Deus para atuar naquela profissão. Não se desgaste nem perca tempo fazendo algo que é paralelo ao seu propósito e que o Senhor não tinha em mente quando planejou você. Neste dia, mulher, compreenda que para superar a disfunção, você tem de evitar a tentação de agradar a todos. Precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar reproduzir outra pessoa. E, finalmente, deve alinhar a sua vida ao chamado de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Não deixe de compartilhar, se inscrever e deixe aqui também o seu comentário. Até mais.